Vamos lá, pessoal, vamos ver o cenário econômico aí brasileiro, como é que tá. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, pior bolsa de valores do mundo, é isso aí. Entre as principais bolsas, o Brasil se tornou a pior bolsa de valores do mundo em 2024. Parabéns aos envolvidos, a quem conseguiu essa façanha. Parabéns também a quem votou e colocou essa turma lá. Mas o que interessa pra gente é o seguinte: por que chegamos nessa posição? O que precisa acontecer pra sair? E a minha opinião, se a gente vai sair ou não. Então no vídeo de hoje eu vou explicar tudo isso. Se você não viu essa notícia, eu vou te mostrar. Muita gente me mandou cobrando um vídeo. Então quem não ficar até o final desse vídeo aqui é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a sua opinião. Você acha que a bolsa brasileira vai melhorar ou agora é só ladeira abaixo? Saia de cima do muro e me diga aí. Lembrando de ajudar a galera do Rio Grande do Sul com qualquer coisa ou valor. A crise lá continua e tá muito feia. Sem enrolação então, bora falar primeiro do fechamento da semana antes de falar o que aconteceu com o Brasil. Então Ibovespa em queda aí, destaque eu acho que vai pro Bitcoin, que teve uma alta com a história do ETF, depois a gente pode falar um pouco melhor. O Ibovespa perdeu 3% na semana, pior desempenho desde março de 2023, e o dólar acabou subindo. Então a situação está tensa, a bruxa tá solta, olha a bruxa aí rondando o Ibovespa. E aquele momento que eu marquei aqui dos 134 mil pontos, que a gente estava pensando, pô, será que vai agora para 150 e tal? O negócio foi caindo, já estamos nos 124 mil pontos. Então, aquele iniciozinho de ano, 130, 130 e poucos, eu lembro que saiu uma matéria da XP com a previsão de 142 mil pontos. O que aconteceu? Qual foi a desandada que deu? Mas deu uma desandada. E aí o Bovespa tá caindo, 124. Porra, de novo, 100 mil pontos, ninguém aguenta se chegar de novo lá. Não acho que vai chegar agora, tá? Mas não dá pra duvidar de nada no Brasil atual. A Bolsa Brasileira, conforme eu disse, tá tendo o pior desempenho do mundo em 2024. Então, goste você ou não desse governo, essa é a realidade. Foi um levantamento feito, comparando 41 índices das principais bolsas. Então não é uma brincadeira. Vocês estão vendo aqui. É a pior posição. Estamos na lanterna. Pra quem quiser ver a lista, eu vou deixar a matéria aqui embaixo também. Mas vocês estão vendo, ó, vários países aqui, porra, Japão, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, China, caralho, vários países aqui, Portugal, com a bolsa bombando e o Brasil com a bolsa em queda. Qual a explicação? A gente vai ver nas notícias brasileiras, mas você não pode achar isso normal. E o grande problema, na minha opinião, com os 25 anos que eu tenho de mercado, aliás, você deveria entrar na minha comunidade para aprender a ganhar dinheiro comigo lá em relação a isso, mas o que eu vejo com esses 25 anos de mercado é o seguinte: se o mundo tá crescendo e a gente tá caindo, estamos de novo perdendo uma oportunidade. Porque a hora que o mundo cair, vocês acham que vai acontecer o que com o Brasil? Vai cair também. Então, o mundo cresce, o Brasil cai. O mundo cai, o Brasil cai pra cacete. Aí não dá pra ser feliz. Então, todas as vezes em que eu vi o Brasil na história perder uma oportunidade quando o mundo crescia, depois a gente se ferrou mais ainda. Faz sentido pra vocês? Os estrangeiros estão sacando mais dinheiro, isso também preocupa, o dólar fechou em alta, não é nada. Cara, isso daí é terrível. O Brasil tá sempre perdendo a oportunidade. Esse era um momento que o Brasil deveria estar deslanchando, porque tá o G7, todos os países desenvolvidos estão se contrapondo à China, que está lá apoiando a Rússia, e a OTAN está contra a Rússia e China e tal. Então tá todo mundo começando a punir a China economicamente. Era a chance do Brasil crescer. As virem as indústrias para cá, o Brasil está perdendo essa chance. Está indo tudo para a Índia, México, Indonésia. O Brasil está só perdendo a oportunidade. Mais uma vez, né, perdendo a oportunidade. Nada ainda muito grave, essa alta aqui do dólar, a gente tem visto ele subindo, né, ficando acima dos 5, batendo ali 5,10, 5,15, aos pouquinhos ele tá subindo, então o dólar não preocupa ainda. Mas, poxa, toda essa situação, Ibovespa em queda, estrangeiro tirando dinheiro, não olhando pro Brasil como deveriam estar olhando agora, isso é uma coisa complicada. Ouro e petróleo, eu gosto sempre de falar com vocês, ouro em alta, leve alta essa semana, mas nos últimos meses vem subindo bem, né, ouro que atingiu o recorde impulsionado pela China e também pelo acidente que matou o presidente do Irã, que também influencia um pouco o petróleo. Nada muito assim assustador, o petróleo poderia até ter subido mais com essa história inteira. O Biden vendeu 1 milhão de barris para tentar abaixar o preço. Ainda está num patamar elevado ali nos 70 e poucos dólares, mas longe daqueles 100 dólares que preocupam. O barril do petróleo há pouco tempo estava 120 dólares. 120 dólares é muito alto. Agora está em 70 e poucos ali. E aí você tem que entender o seguinte: se o dólar subir muito, ferra a inflação brasileira. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre esse tema. Criptomoedas
semana de alegria. A gente saiu daquele marasmo para uma alta forte na semana, porque a SEC, que é a CVM americana, aprovou o ETF de Ethereum, tá? Então foram aprovados aí os ETFs que a gente estava na expectativa. Também tivemos mais projetos aprovados nos Estados Unidos, numa semana que é super bacana, que eu comemoro também todos os anos, todo mundo comemora, o Bitcoin Pizza Day, quando um cara comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins, que hoje seria um valor absurdo. A tristeza da semana foi que o cachorrinho que inspirou a Dogecoin faleceu. Até o Elon Musk postou aqui, o Elon Musk conhecido aí como um trader de Dogecoin, dizem que ele tem uma fortuna absurda. Em relação às altcoins, tem de tudo, né? Tem que tomar cuidado, eu falo... Passar aqui um pouquinho essa parte da cripto aqui, porque isso aí não é tão importante, né? Agora os destaques da semana, já dá pra gente entender o que está acontecendo aqui com o Brasil. Esse é um exemplo. A Petrobras aprovou a eleição da Magda, a nova diretora-presidente. E aqui a gente já começa a entender o seguinte. Presta atenção. Você é um gringo, tem dinheiro pra cacete, tá de olho no Brasil. Aí você viu que o governo deu uma lapada no presidente da Petrobras e botou uma pessoa mais ideológica do que de mercado. Ah, mas ela já trabalhou nisso aqui. Tá bom, mas é petista raiz. Meteu lá uma pessoa ideológica. Você vai ficar mais ou menos tranquilo. E aí? Então, não adianta achar que não é isso que tá pesando. Porque do momento que eu olho para 40 índices e o Brasil é o pior, cara, alguma coisa tem de errado. Tem que estar acontecendo alguma coisa de errado aqui. Ah, mas o juro americano tá alto, Charlão. Você não falou que o juro americano importa? Importa. Mas importa para todos os índices, até para o americano. O que tá acontecendo é local. Sempre falo para vocês aqui, tá? Inclusive tem gente que vai falando, ah, não olhem notícias, os grandes investidores não olham notícia, não olham o caramba. O que você não precisa ficar fazendo é mudando a carteira toda hora, mas olhar a notícia faz parte. Então, tem 2 coisas que importam sempre. O juro americano e a situação local. O juro americano é igual para todo mundo, até para os Estados Unidos. Atrapalha o negócio de todo mundo. Agora, se nós somos os piores, tem que ter algum problema aqui. Tem que ter algum problema aqui. A Gol e a Azul firmaram uma parceria, isso também é preocupante, e não vem falar, pô, Charlão, tá reclamando pra caralho hoje. Não, não tô reclamando, é que depende do dia. De novo aqui, essa história de ficar com 1 ou 2 companhias aéreas, tem 3 no Brasil hoje, Gol, Azul e TAM. Cada uma com 30 e poucos %. Se deixar juntar a Gol e a Azul, cara... o Brasil vai ficar com 2 empresas. Aí você vai querer fazer uma ponte aérea, vai ser 10 mil reais. Até brinquei outro dia, eu vou abrir o leito do Charlão. Cuidado com a frase, tá? Pra não tirar. É o leitor do Charlão. Pra ser deitado, mete uma Starlink no ônibus. Vamos ficar com 2 companhias? Gol Azul e a TAM? Ou então vai ser só Gol e os aviões vão ser azuis? Ou vai ser azul e os aviões vão ser laranja? Eu não sei o que vão fazer, mas que vai dar merda, vai. Não dá pra ter 2 empresas, tá? Então eu sou contra deixarem juntar isso. Agora, com todos os problemas, a arrecadação tá batendo recorde. Eu acho isso uma merda também. Tô reclamando de tudo hoje, não tem uma notícia boa. A produção coloca alguma coisa boa do Vasco aí, sei lá. Mas... se o Brasil não tá indo muito bem na economia, a bolsa tá indo mal, como é que tá arrecadando muito mais? Você tá limpando o bolso dos brasileiros. Olha só, a arrecadação batendo recorde, recorde atrás de recorde. E como é que tá saúde, segurança, educação, saneamento, mobilidade? Tá melhorando com isso daqui? Não tá melhorando. Por isso que eu digo, o problema é local. Goste você do Lula, do Biruliro, do Malafaia, do Caiado, do Tarcísio. Aliás, saiu pesquisa nova aí para presidente, depois eu posso falar. Não vou falar agora dessa pesquisa. Mas, esse lance de você ficar aumentando muito a arrecadação parece bom para muita gente, mas não é. Tanto que o Lula tá preocupado. Por quê? Porque a rejeição do governo tá subindo e já é maior do que a aprovação. Isso é um baita alerta para ele. Eu venho falando com vocês e o canal, ele às vezes puxa um pouco mais, eu já expliquei, para política, quando a política influencia na economia. Eu não vou ficar aqui falando de política se a política não estiver influenciando na economia. Eu sou um economista. Mas o Lula tá tão preocupado com a popularidade que ele pode acabar errando a mão, por causa disso, gastando demais, mesmo arrecadando muito. Então as contas externas tiveram déficit, tem que tomar cuidado com isso daqui, depois a gente pode falar mais. Agora vamos para o exterior, vou acelerar para explicar o que aconteceu com a bolsa, o que vai acontecer agora. Nos Estados Unidos, investidores lucraram dinheiro com uma Bem, aqui já falou sobre a parte do Brasil, né? Dá pra gente ter uma noção boa de como funciona a economia no modelo capitalista, né? O modelo capitalista é isso. Se você tem um governo que está se propondo a manter uma estrutura capitalista para funcionar, para as coisas funcionarem, você vai precisar que esse governo esteja atuando de acordo com o funcionamento do capitalismo. Então, se a gente tem o Lula que está querendo manter o capitalismo, para as coisas melhorarem, ele vai ter que estimular o capitalismo. Tem 2 formas estimular o capitalismo. Tem uma pelo liberalismo, né, que é você tirando a participação do Estado e deixando os empresários ganharem dinheiro. Os empresários ganhando dinheiro e vão estar investindo e a economia cresce, né?
a economia crescendo melhora a condição de vida geral da população. Outra forma por exemplo, utilizar um modelo de capitalismo de Estado, ou, como eu tenho no meu livro lá, sobre o capitalismo público, né? Então a gente tem por exemplo, no capitalismo de Estado, a gente tem a presença do Estado atuando na direção da economia, investindo também. Porém, assim, o modelo que a gente tem do PT, do Lula, não é isso. É um modelo mais populista mesmo, né? De distribuir dinheiro, tira dinheiro do setor produtivo por impostos e distribui para a pessoa que não está produzindo nada, né? Esse modelo trava a economia. Nesse modelo, a gente vai continuar sendo um país subdesenvolvido, pobre sempre, crescendo a pobreza, né? Um modelo capitalismo público é um modelo já muito bom. Eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre, que é um modelo que também pode levar ao 100, que também é um modelo bom. Eu tenho, depois, quem quiser o livro, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, lá que eu mando, né? Que é um modelo da melhor forma do Estado atuar para estimular a economia, criando empresas, ao invés de ficar utilizando o recurso público para o assistencialismo, né, para o populismo e o dogmatismo e a demagogia mesmo, né? Então a gente tem esses modelos. As outras possibilidades são, por exemplo, uma esquerda radical. A gente tem o 100, por exemplo, que é um modelo eficiente dentro de uma esquerda radical. Tem outros modelos na esquerda radical que eu não acho que sejam tão eficientes, mas assim, como eu defendo a pancracia, eu defendo que seja importante deixar essas pessoas também seguirem com esse modelo. Então, assim, se um grupo quer seguir com algum modelo leninista, por exemplo, deixa eles seguirem. Se um grupo quer seguir com um modelo liberal, deixa eles seguirem. Dá para tudo isso acontecer ao mesmo tempo em um mesmo estado, que se chama pancracia. É esse estado que eu acredito que seja o ideal para o Brasil, que a gente tem essa polarização toda que está levando a problemas terríveis, pode levar até a guerras. Então, na pancracia a gente resolve isso. A gente dá liberdade para as pessoas viverem como elas querem e cada um toca a sua vida. E aí a gente vai ver qual realmente é o melhor modelo, né? Porque senão a gente fica só nessa coisa da narrativa, e aí acontece o que acontece aqui no Brasil, que é um presidente, um Bolsonaro entra com um pouco de direita, depois entra o Lula com um pouco de esquerda, e um fica destruindo o que o outro faz, e a gente assim não vai para lugar nenhum. É igual assim, a gente tem um objetivo, tá puxando, um puxa a corda para a direita, um puxa para a esquerda. No final, a gente não chega no objetivo, né, que era amarrar o boi lá. A gente fica um puxando a corda para um lado, outro puxa para o outro e o boi tá solto, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima aí.